O Evangelho de Lucas, capítulo 5, mas esse não é o texto central da mensagem. Mas nesse momento de introdução da palavra, eu quero dizer para vocês, irmãos, que o Senhor fez arder isso no meu coração. E eu falei, meu Deus, como assim? E o Senhor falou, só fala que eles vão entender. O Senhor Jesus não tem compromisso com quem larga a rede. Aí eu falei, que isso, Senhor? Aí ele começou a me explicar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 5, diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A narrativa toda do texto vai dizer que o Senhor Jesus encontra Pedro voltando de uma pesca, pela qual o próprio texto diz que ele trabalhou a noite toda e cansado, não pegou nada. Mas quando Jesus se depara com ele, encontra com ele e fala assim: lança novamente a rede. E ele lança essa palavra dizendo para o Senhor Jesus: eu sou um profissional da pesca, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço de mar, eu sei o que é lançar uma rede, eu já trabalhei a noite toda, talvez as mãos já estavam cansadas e calejadas, talvez feridas, de tanto lançar a rede. E sabemos que a água salgada, ela machuca muito, lança e recolhe, no final do dia, como que está a mão, né? E Pedro, já exausto daquela madrugada de labuta, ele diz ao Senhor: eu já fiz isso, mas pela tua palavra eu lançarei. E aqui eu começo a ministrar no coração da igreja de Cristo, porque essa palavra o Senhor ministrou primeiro em meu coração, e eu quero te levar a um entendimento nessa noite, para que possamos viver esse culto da virada como uma nova chave, levando a gente a um novo acesso, a um novo momento da nossa vida. Você pode dizer um amém? E o Senhor Jesus me fez entender com esse texto, o Senhor Jesus, Ele tem compromisso com quem é obediente. Quando Pedro devolve para Jesus dizendo: sobre a tua palavra lançarei a rede, Jesus gosta desse negócio. E agora Pedro pode viver e evidenciar milagre depois de ter sido obediente. O que eu quero dizer com isso? 2025, você vai poder ver milagre, você vai poder ver mudança, se você permanecer obediente à voz do Senhor. Quem recebe essa palavra? E a palavra que nós queremos falar nessa mensagem introdutória é sobre a obediência. Porque você quer ver milagre? Você quer ver milagre? Você quer ver milagre? Então obedeça a voz do Senhor. Porque em todo culto, em toda reunião, onde os santos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro se juntam, existe uma palavra, um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Então, se existe uma palavra, um direcionamento de Deus para a nossa vida, o que a gente precisa fazer é agarrar essa palavra, é agarrar essa mensagem e viver com ela, e viver ela, e se aprofundar nela. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então você só vai poder ver um milagre se você for obediente à voz do Senhor, e o caminho é a obediência. E dentro dessa frase, eu quero te levar agora ao texto-chave da mensagem, que é no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o verso de número 22. Onde o tema o Senhor me dá nessa noite para compartilhar com a sua noiva é desenvolvendo a fé. E agora está bonito, que agora tem telão, né? Olha aí, gente, eu estou impactado com isso, irmão. Acabou aquele negócio da televisãozinha aqui na cabeça do pastor. Às vezes, quando o reteté vinha, a mão batia na TV. Vocês lembram disso, irmãos? Não sei como não fizeram um meme meu aí, né? Agora pode pular, né? Eita glória. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Acompanhe comigo. Não sei se a mídia conseguiu colocar na minha versão. Colocou? Conseguiu? Amém. Verso 22. Logo a seguir,
compeliu Jesus, compeliu quer dizer ordenou, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar por sobre as águas, ficaram aterrados, ou seja, aterrorizados, amedrontados, e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pai, essa é a tua palavra, e que ela cumpra o propósito pela qual foi direcionada ao meu coração e agora ao coração dos seus filhos. Que toda distração caia por terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E eu declaro mentes abertas, corações prontos para receber da tua boa semente, da tua palavra. Que o evanir suma, mas que a glória do Senhor apareça, e que o Senhor possa, meu Senhor, fazer os seus sinais e prodígios nessa noite, porque o Senhor é bom e o Senhor é Deus. É a tua palavra, e nós ministramos sobre esse lugar, e declaramos, ó Pai, que todo o poder das trevas, toda a ação do maligno contra as nossas vidas, contra esse culto, caiam por terra agora pelo poder que há no nome de Jesus. Declaramos esse ambiente agora totalmente aberto, o quarteirão totalmente limpo para a manifestação da glória do meu Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, que seja hoje o grande avivamento, que seja hoje o grande dia do Senhor em nossas vidas, em nosso coração. Assim declaro, e a igreja que concorda diga amém. Muito bem. Eu quero discorrer um pouco desses versos com a igreja, no tempo que está previsto para a gente aqui, nesse momento, falando sobre o caminho da obediência. Como eu fiz a introdução, falando sobre Pedro, ao voltar de uma grande pesca, viveu um milagre em sua vida, porque obedeceu à voz do Senhor, que o mandou lançar a rede novamente. Assim eu quero nessa narrativa no Evangelho do Senhor em Mateus, do capítulo 14, do verso 22, dizer o que Jesus, a frase que eu quero ressaltar desse texto, do verso 22, que eu quero ser muito expositivo ao texto nesse momento. A frase que me chama é: Jesus ordenou os seus discípulos a passar para o outro lado. E que nós vamos viver durante alguns minutos, daqui para frente, vai ser uma passagem, uma virada de ano, o momento em que nós vamos, talvez para alguns, virar a chave da vida, virar uma página da sua vida, viver um novo momento, uma nova fase, criar novas expectativas, viver novos momentos, alguns formando família, talvez outros perdendo, mas esse é o ciclo da vida. Mas dentro disso tudo tem a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, dizendo assim: não temas, não desista.
E nesse processo de formação em que nós estamos vivendo aqui na terra, nós que por ela estamos de passagem, recebemos da palavra do Senhor, da parte de Deus nessa noite, o seguinte entendimento. O Senhor nesses versos em Mateus está dizendo para os seus filhos: é necessário agora passar para o outro lado. É necessário agora fazer uma nova passagem, viver um novo momento. E isso significa destino. Isso significa rumo. E será que nós estamos hoje preparados? Eu acredito que talvez sim, pela maioria que aqui está, a viver essa mudança de vida e aquilo que foi proposto pela parte do Senhor em nossas vidas. Será que todos vieram buscar a mesma coisa que eu nessa noite? Um rumo, um destino? Será que todos querem realmente ouvir a voz do Senhor que está dizendo assim: passem para o outro lado? Jesus estava nesse momento despedindo da multidão e orientando aos seus discípulos: deixe a multidão comigo, vou despedi-los. Mas a vocês cabe entrar no barco e passar para o outro lado. Até então, a princípio, naquilo que nós lemos aqui, os discípulos acatam a ordem do Senhor Jesus e vão para o outro lado. Só que não estava no GPS dele as ondas fortes, o mar bravio, o forte vento do percurso e o caminho a ser percorrido. Isso não estava lá. Talvez alguns temeriam. Talvez o nosso curso de vida nos dias de hoje, a gente temeria se o Senhor te mandasse fazer um trajeto talvez parecido quanto esse. Verso 23, Jesus subiu ao monte. E eu pego outro ensinamento do Senhor Jesus, quando Ele sobe ao monte a fim de ficar só. Para quê? Isso significa o momento de buscar o que? A orientação. O Senhor Jesus está nos mostrando o seu momento de solitude. O Senhor Jesus está nos mostrando um momento de fortalecimento. Está nos mostrando um momento de encorajamento. E por muitas das vezes na nossa vida, nós precisamos tomar uma postura como essa do Senhor Jesus. Essas palavras não estão por um acaso aqui na Bíblia. Não estão por um acaso. Jesus manda os seus discípulos ir para o outro lado e Ele agora vai para o monte. Na narrativa anterior do capítulo 13 de Mateus, vai dizer que Jesus recebe a notícia que João Batista, aquele que veio para preparar o caminho, ele era morto agora. E a notícia chegou a Jesus no momento em que ele estava fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus começa a despedir a multidão, manda seus discípulos, seguir. E agora ele se ausenta desse momento, ele resolve ir para o monte a fim de ficar só, mostrando um momento de solitude que é necessário na vida de qualquer ser humano, de qualquer homem e mulher de Deus. Talvez um momento em que você recebe uma notícia ruim, alguém morreu, perdemos alguém. João Batista era primo de Jesus. Jesus despede a multidão, não passou isso adiante em suas palavras, mas ele foi para o monte. A Bíblia não narra de fato o que ele viveu lá no monte, mas pela narrativa de toda a história, após essa notícia, após esse momento, é muito interessante essa parte em que Jesus vai viver um momento de solitude no monte. E eu ganho com isso o entendimento que Jesus busca orientação, que Jesus nos ensina como viver fortalecimento, que Jesus nos ensina a viver encorajamento, que Jesus nos ensina a viver resistência. Perdas, todos nós vamos ter. Conquista, também todos nós vamos ter. O plano, a princípio, lá atrás, era para sermos permanentes na terra. Mas por conta do pecado, Adão e Eva caíram. E por conta do pecado e de toda a iniquidade, agora o homem precisa passar pelo novo processo. Um processo de purificação em que todos nós estamos vivendo aqui nessa terra. Mas quando a gente quer se livrar do processo de purificação, do processo de aperfeiçoamento, que é a nossa evolução, eu quero ver um momento de paz. Mas se você não viver com Jesus, você não vai conhecer o que é paz. Porque paz, só Jesus tem paz. E nós costumamos falar isso, a paz do Senhor Jesus, ou graça e paz, a paz de Deus, ou a paz do Senhor. Mas você tem noção do que você fala?
do que nós estamos cumprimentando uns aos outros. De fato, é para vivermos com essa paz. Talvez estamos encerrando 2024 sem a paz que deveríamos ter. Talvez frustrado porque perdemos muito e não conquistamos aquilo que a gente sonhou. Talvez, se eu for olhar para trás, na minha naturalidade, eu reconheço que algumas coisas eu não consegui completar em 2024. Alguns sonhos eu não consegui realizar. Mas isso me faz ser menos filhos de Deus? Sim ou não, igreja? Não. Se não foi agora, em 2024, pode ser em 2025. Mas o que nós precisamos entender? Precisamos alimentar, desenvolver a nossa fé, que é esperança, fortalecimento, entendimento de que dias melhores virão. Não no jargão como tem por aí, mas porque se eu estou no Senhor, eu tenho uma promessa de vida eterna, eu tenho uma promessa de um Consolador, eu tenho promessa que dias melhores virão se eu estiver no Senhor e Ele estiver em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Outra parte do texto que nós lemos, o verso 24, porque o vento era contrário. Isso significa que por muitas vezes seremos orientados pelo Senhor Jesus a tomarmos um caminho de contramão do sistema. Na nossa história de vida, do nosso momento de vida, por muitas vezes o Senhor fala assim, vai por esse caminho. E você vai olhar nos seus olhos naturais e vai dizer, mas esse? Mas eu não estou vendo que vai dar coisa boa, mas o Senhor está te mandando. O Senhor talvez vai te mandar esse ano caminhar com uma pessoa. Ah, mas eu não tenho uma afinidade com fulano de tal. Mas o Senhor está te mandando. E a Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. E nós não estamos aqui para procurar, eu tenho afeição com fulano, eu tenho afeição, a gente é compatível. Não. O chamado para ser um cristão é amar a todos. É se compadecer. O mandamento do Senhor é amar a todos, o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Se a gente não conseguir cumprir em 2025 esse mandamento do Senhor, como nós chegaremos ao céu? Como nós viveremos coisas boas? Como nós podemos passar para o outro lado? Como nós vamos avançar em etapas da nossa vida? Todos estão compreendendo? Você pode glorificar o Senhor? Com isso eu quero dizer para você, não pegue atalho, porque se o Senhor te orientar a entrar no barco da vida e seguir a um lugar, a um destino, vá a esse destino, conclua essa missão, porque quem te mandou te garante. Verso 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com os seus discípulos andando sobre o mar. O que me chama a atenção nesse momento, pastor Ronaldo, é que Jesus vai ter com os seus discípulos andando sobre o mar depois de vir do monte. Ele primeiro foi para o monte, mandou o discípulo ir. Os discípulos estão em meio à tempestade, o vento batendo contrário, eles pensando que iam naufragar. Daqui a pouco Jesus andando sobre as águas. Você pode glorificar o Senhor. Depois do monte você pode ver milagre. Depois do seu tempo de solitude você pode ver Deus em muitas áreas da sua vida. Existe um momento que a gente precisa entrar, irmãos, no lugar em Deus, e só sair de lá quando Ele te der a resposta. A gente tem mania de procurar muito no irmão fulano de tal, ou numa fonte aqui, numa fonte ali. Quem revela? Eu vou na comunhão rara que lá revela. Eu vou na igreja do fulano de tal porque lá revela. E você só vive atrás de revelação e você não tem discernimento. Chega de viver essas coisas. 2025 está aí, esperando que você seja decidido, forte em suas opiniões, construído no Senhor e na força do seu poder. E a palavra que eu quero colocar em seu coração, porque pegou no meu coração, não fique assustado como os discípulos ficaram com medo. Eles ficaram com medo, e o medo é um fator que a gente precisa considerar. Por quê? Porque o medo, ele pode nos tirar de um destino. Se você tiver medo de viver a sua vida, ela vai roubar o seu destino, o seu futuro. Então não viva uma vida com medo.
Eu já falei outrora aqui, porque o mundo foi feito para corajosos. Se você não tiver coragem de viver, logo logo vai morrer. Mas se você tiver coragem, Deus te deu a terra e esse mundo por herança. Deus te deu poder para dominar sobre todas as coisas. Mas o problema todo é que a humanidade hoje, o homem quer dominar o homem. O homem não foi feito para dominar o homem. Nós estamos aqui para ser irmãos um dos outros, para trabalharmos em equipe. Quem gosta de escravizar é Satanás. Quem gosta de fazer escravos é Satanás. Jesus gosta de fazer amigos. Ele disse assim em sua palavra: agora não vos chamo mais de servo, e sim de amigo, porque compartilho tudo que o Pai me dá com vocês. E nesse momento de solitude, de momento de encontro com Deus que Ele está nos chamando para viver, esse momento de subir ao monte, para viver a renovação, para viver um novo encontro com Ele, é um momento em que você vai romper com o medo, vai tirar o medo da sua vida e vai entender o seu destino, não vai perder o foco, porque o medo ele também causa alvoroço, e o alvoroço faz com que a gente perca o foco. Deus não te trouxe aqui nessa noite para não ouvir outra coisa a não ser essa palavra dizendo: 2025 está chegando, e você vai continuar no foco ou não? Você vai continuar no barco que o Senhor te mandou ficar ou não? Você vai permanecer na graça ou não? Você vai dar bom testemunho ou não? Porque de fato quem decide é você. É você que escolhe. Verso 27, o Senhor Jesus, quando vê os seus discípulos naquele alvoroço, o Senhor Jesus, quando vê que eles estavam cheios de medos, apavorados, Ele grita prontamente: ei, sou eu. E esse sou eu é para ver se alguém identifica a voz do Senhor. Por muitas das vezes o Espírito do Senhor está gritando: sou eu. E você está olhando para suas lutas, para suas perdas, para suas mágoas, para sua correria do cotidiano, e não está ouvindo a voz do Mestre. Ele está no meio dessa tempestade, dessa confusão que você está vivendo, está dizendo: sou eu, ei, sou eu. Não olha para a dificuldade, e você ainda está olhando para a dificuldade. Essa palavra ela traz para mim um renovo, porque Jesus começa a chamar a atenção dizendo assim: agora tem de bom ânimo, sou eu. Tem de bom ânimo, não temais. Sabe o que isso significa, irmãos, ter bom ânimo? Significa ter controle das nossas emoções, como também ter estabilidade. Ou seja, eu preciso viver equilíbrio emocional. Porque na hora do medo, na hora do sufoco, se você ficar desequilibrado, cheio de medo, você vai correr para um lado, correr para o outro, é justamente aquilo que o adversário quer. E aí você perde o foco, perde o raciocínio, perde o entendimento, perde até a identidade daquilo que você é. E uma vez que você perde até a identidade daquilo que você é, como você vai dar conta da situação adversa que está diante de você, que você é capaz de resolver, mas não está usando a palavra certa, no momento certo, do jeito certo? Sair do medo também significa se animar com aquilo que foi dito pelo Senhor. No momento de pavor, o Senhor Jesus ele sempre vai liberar uma mensagem de autocontrole. Lembre-se disso em sua vida. Nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de embate, de luta espiritual e emocional, o Senhor Jesus sempre vai liberar uma palavra que ela é para te dar autocontrole, que ela é para te dar estabilidade emocional. Como Ele liberou aqui, qual foi a palavra? Não temas. Nessa noite o Senhor Jesus tem para mim, tem para você dizendo: não temas. Não temas. Alguém recebe aí? Não temas. Não temas. Essa é a palavra que vai te dar o controle emocional. Quando tudo parecer que perdeu o rumo, perdeu o equilíbrio, perdeu o chão para você, ei, lembre-se que já existe uma palavra. Eu vou procurar uma palavra no fulano. Não, já existe uma palavra, ela está sendo lida nessa noite. Não temas. O que a gente precisa fazer é olhar para dentro daquilo que já começou a ser construído dentro de nós. É olhar para aquilo que começou a ser construído dentro da nossa vida. Você pode glorificar o nome do Senhor?
Se és tu, Senhor, manda-me, verso 28, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro aqui, ele demonstra a sua insegurança, como também a sua dúvida na palavra se és. A insegurança. Deus te chamou para viver um chamado, Deus te deu um chamado, te chamou para ter uma nova vida, te deu um rumo, um direcionamento, e você está, será que é Deus? Será que é o Senhor? Será, e nesse será você não sai do lugar, nesse será você não progrediu 2024, mas eu acredito que nessa noite, através da palavra do Senhor, 2025 não será mais o mesmo. Haverá mudança, haverá força, equilíbrio, poder de Deus sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, quem entende essa palavra, pelo poder do nome de Jesus, recebe essa palavra. Pedro andou sobre as águas, mas eu quero me atentar com você no verso 30, que reparando, porém, na força do vento, teve medo. Observe que a palavra reparando significa que ele, ao observar o cenário à sua volta, o texto fala assim, reparando Pedro, a força do vento. E aqui é a chave dessa mensagem. Eu gostaria que você guardasse com muita atenção essa parte, porque na nossa vida, por muitas das vezes é assim. A gente começa a reparar as coisas à nossa volta e a gente começa a ter medo. A gente começa a viver os complexos, talvez complexos de inferioridade. Ah, será que dá para mim? Será que eu vou conseguir? É eu mesmo? É minha vez? A palavra reparando é olhar o cenário à sua volta e temer pelaquilo que seus olhos veem. Mas você não pode viver só por vista. A gente não pode viver só por aquilo que a gente enxerga, mas por aquilo que a gente entende. Talvez está tudo mudado. Talvez para talvez hoje você recebeu um convite de um amigo, de uma amiga para vir nesse lugar hoje, diz assim, eu vou lá na igreja, meu amigo, meu vizinho está enchendo o saco para eu ir lá, eu vou lá. Talvez você veio só porque alguém te perturbou muito para vir nessa noite. Mas eu louvo a Deus porque esse amigo ou essa amiga te trouxe aqui para ouvir uma palavra. Pode parecer que a situação à sua volta não tem jeito, mas eu quero dizer, tem jeito sim. Tem mudança sim. Porque a vontade do nosso adversário é que você acredite que você está desamparado, que você aceite a ideia que Jesus não está se importando com o mundo, que Deus não está se importando com a maldade que está acontecendo, com as guerras que estão acontecendo, com as trocas de valores, com os complexos, com os conflitos, com a força do poder. A intenção do nosso adversário é fazer com que você perca as forças e a esperança. Não, nada tem mais jeito, o negócio é enfiar o pé na jaca mesmo e deixa a vida me levar. Não é assim que funciona, não é assim que Deus chamou você para viver. Não é para ser assim. Não é. E o que nós precisamos entender, através dessa palavra, desse texto, é que o Senhor está nos provocando a viver um novo momento, nos trazendo um entendimento que cuidado ao reparar aquilo que está à sua volta. Para que você não viva amedrontado com o barulho das ondas, que muita coisa está fazendo barulho, mas você precisa ouvir só uma coisa, o que? A voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Ele está dizendo, ei, sou eu, não temas, eu estou contigo. O braço forte do Senhor tem te sustentado até aqui e há de permanecer te sustentando, te dando força, te dando saúde. Mas por que, pastor, tanta provação? Mas por que eu passo por tanta dificuldade? Porque o processo, dificuldade, tudo isso é uma forma de aperfeiçoamento para você. É uma forma de evolução e crescimento para a nossa vida. Porque quem não vive aperfeiçoamento ou provação, quem não vive isso, não vive também evolução. Como Pedro, onde Pedro poderia andar sobre as águas, se primeiro não visse Jesus talvez como um fantasma, como o texto narra para a gente. Se ele não tivesse a coragem de dizer, és tu, Senhor, mesmo na dúvida.
mesmo nessa incerteza, talvez a inconstância da vida, se ele não tivesse um pouco de coragem para dizer: ei Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus está falando para hoje para mim, para você: sou eu, vem. Jesus está dizendo na história da sua vida: sou eu que estou com você, vem. Assume o seu papel diante da sociedade. Assume o seu papel como servo do Senhor no corpo de Cristo. Assume o seu papel como bom cidadão no meio desse povo. Assume o seu papel como igreja do Senhor, como salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Assuma o seu papel. Vem. No segundo tópico, já estou caminhando para o final. Cuidado com as impressões, porque as impressões ou sensações, elas vêm causar aquele sentimento como se não vai dar certo. E é justamente essa a estratégia de Satanás, porque com as impressões da vida e sensações, ai, não vai dar certo, ele está roubando o seu poder de convicção. Cuidado com as sensações. E é isso que o Senhor separou para que eu falasse para você nessa noite. Não viva 2025 com a sensação de que vai acontecer alguma coisa e você vai ficar em cima do muro e esperar para ver. Não, se decida, saia de sensações. Nós estamos aqui para ver com sensações. Nós somos um povo decidido. Nós entendemos que Jesus morreu por nós. Nós entendemos que somos filhos do Senhor. Estamos aqui para cumprir um propósito. Qual o propósito? De sermos parecidos com Ele. Caminharmos em atos de justiça, sermos como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos compreendem isso? Satanás quer destruir a sua fé, por menor que seja. E o que isso representa? Quem vive com impressões, por impressões, não vive convicção. Ah, eu tenho impressão que isso não vai dar certo. O pastor me chamou para fazer aquilo, não vai dar certo. A irmã me chamou para fazer aquela entrevista de emprego, mas eu acho que não vai dar certo. Você só vive com impressões. Você está olhando muitas coisas à sua volta, mas você não está decidido. Deus está chamando esse povo, Deus está chamando a mim, a você, essa geração. É hora de termos convicção daquilo que somos. É hora de vivermos decisões. É hora de se comportar de uma forma diferente. E a palavra de Deus no meu coração, no seu coração é: reage. Reage no meio dessa tempestade. Comece a trabalhar na sua fé, desenvolver na sua fé o que? Convicto que existe uma palavra de Deus sobre você nessa noite, dizendo: ei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. O medo de Pedro representa o afastamento da confiança em Jesus. Perdão, amados. Esse medo de Pedro representa a sua falta de confiança, esse afastamento da confiança na pessoa do Senhor Jesus. Porque Jesus é a nossa verdadeira segurança, principalmente em tempos de tempestade. Sim ou não, irmãos? Jesus é a nossa fonte de segurança em tempos de tempestade. Mas o que acontece? A gente começa a ter a sensação de que tudo que está à nossa volta não está dando certo. E o melhor que tem a se fazer é ficar quietinho, encolhido no lugar. Não foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Essa palavra é de encorajamento para viver uma nova etapa da sua vida. Essa palavra é de encorajamento para você viver um novo ano. Você pode dizer um amém? Eu caminho agora para o final dizendo para você. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a vossa aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente.
Se você não conseguir entender que as provações que você tem passado é para viver um aperfeiçoamento, amadurecimento da sua própria fé, se você não entender, você está deficiente no seu estado emocional, você está deficiente numa forma de vida, em alguns conceitos. E a palavra que o apóstolo do Senhor libera através desse trecho é necessário para que uma vez provada a sua fé, ela venha produzir o que? Perseverança. O que é perseverança? Insista, dê continuidade. E a perseverança, ela deve ter ação completa para que seja perfeitos, íntegros e em nada deficiente. A palavra nos ensina a perseverar, ou seja, eu preciso dar continuidade ao processo do Senhor na minha vida. No verso 31, Jesus estende a mão para Pedro e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ao levantar Pedro, que estava gritando, achando que Deus estava longe, que a princípio o texto narra que ele grita ao Senhor para ter com o Senhor sobre as águas. O Senhor diz: vem. Após estar caminhando com Jesus, agora ele vê o mar, a força do vento, e ele começa a naufragar porque ele perdeu o foco. Deus não quer que você perca o foco em 2025. Deus quer que você olhe para Ele. Se Ele te chamou para vir, venha. Se Ele te falou vai, vai. Se Ele te falou permaneça, permaneça. Se Ele te mandou parar, pare, porque obedeça a voz do Senhor, porque o caminho para a perfeição é a obediência. O caminho é esse. Então eu entendo que o Senhor Jesus está liberando sobre as nossas vidas através dessa palavra. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos dar continuidade, entender que Jesus, talvez na sua expectativa de vida, talvez na sua fase de vida, você está achando que Jesus está longe. Aonde está Jesus que me desamparou no meio dessa dor? Aonde está Jesus que não está vendo o meu sofrimento? Ele está no mesmo lugar. Talvez você que não está ouvindo Ele dizendo para você: não temas, eu estou contigo. É necessário passar por esse processo, porque eu quero te fazer mais forte amanhã, porque alguém precisa ouvir o teu testemunho. Alguém precisa ouvir o que você passou para curar outros, para sarar outros, para salvar outros. Se eu não tivesse nascido morto, poucas pessoas aqui acreditariam que Jesus nos dias de hoje faz milagre. Eu sou uma prova viva que Jesus continua no tempo presente fazendo milagre. Nasci morto, estou aqui. É disso que nós estamos falando. Se não tivermos marcas na nossa vida, como vamos declarar o Evangelho de Cristo? Quantas vezes o Senhor te livrou da morte? Quantas vezes o Senhor te deu livramento? Quantas vezes a poderosa mão do Senhor te sustentou para você não sucumbir em meio às suas emoções? Quantas e quantas vezes? E o que nós precisamos fazer nesse tempo presente é se agarrar nessa palavra que o Senhor está liberando, dizendo assim: eu vou dar continuidade em 2025 na força e na graça do meu Senhor, porque o meu Redentor vive e Ele está com as suas mãos estendidas, não está encolhida sobre a minha vida. Passe pelo processo, viva o aperfeiçoamento. Aleluia. Desenvolver a fé é eliminar todas as dúvidas da nossa vida. Desenvolver a fé é eliminar. Está com dúvida? Isso não pertence a você, não é fruto do Espírito. Você vai ficar com dúvida. Saia dessa indecisão. É hora de você viver o novo de Deus. Quem concorda comigo? A gente não precisa desenvolver a fé estudando sobre fé. E aqui eu já quero chamar o Ministério de Louvor. Temos aqui 14 minutos para o momento da virada. Nós vamos ser breve na canção e eu quero prepara o pessoal da mídia, nós queremos fazer a contagem dos 10 minutos. 10 segundos para a virada, amém, irmãos? Eu não preciso estudar sobre fé para viver fé. Eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho. Se você for estudar fé para viver fé, você não vai conhecer o que é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se vê. Não deixe que as impressões de Satanás, ela venha manipular a sua fé. Talvez você está com a impressão de que, é só mais um ano. Não, é o ano. É só mais um culto. A vida, ela tem valor. E o que você vai fazer com ela? Eu te convido a ficar de pé nesse momento, por gentileza. Eu quero fazer o convite da graça para você que nunca se decidiu no Senhor. No momento em que o ministério de louvor estiver adorando, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, talvez você, durante o ano de 2024, você não teve coragem de fazer isso. Deus está te dando essa oportunidade nesse momento da virada, nesse culto da virada. Deus está te dando a oportunidade de viver uma virada em sua vida. E a maior mudança é aqui, na sua mentalidade. Eu quero Jesus para a minha vida. Tem alguém que quer Jesus para a sua vida? Tem alguém que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador?